Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa reunião secreta, uma live especial, diferente talvez não, diferente com certeza, das lives que vocês, em especial aqueles que me acompanham aí na resolução de questões, né, por exemplo, MP, estão acostumadas, hoje com um enfoque mais prático. E eu já queria, antes de mais nada, não só, né, dar as boas-vindas às pessoas que já estão aí, já temos mais de 20 pessoas nos acompanhando e certamente muitas mais chegarão. E queria pedir que vocês, o chat está liberado, tá? Inclusive eu até deixei hoje todo mundo vendo as mensagens de todo mundo, então eu queria que só vocês colocassem se estão me vendo e me ouvindo bem, e se agora estão também vendo a minha tela, que eu já vou compartilhar com vocês, que vai ser o nosso roteiro de apresentação aqui, para que a gente possa seguir juntos, tá? Quem me acompanha sabe que eu sou bastante liberal em relação à questão das dúvidas, interrupções, então fiquem à vontade para a qualquer momento que quiserem colocar qualquer dúvida aí no chat, tá? Eu espero conseguir responder a todo mundo. E se porventura ficar alguma dúvida no meio aqui da apresentação que eu não conseguir responder ao longo, né, da apresentação, certamente no final eu responderei, tá? Eu vou até tentar abrir a possibilidade para vocês me enviarem dúvidas usando o microfone. Quem quiser, obviamente. Quem quiser pode usar isso no final, tá? Quem quiser pode usar o chat mesmo, mas se de repente alguém achar mais fácil colocar as dúvidas aí usando o microfone, também a gente vai abrir essa possibilidade. Muito obrigado a todo mundo que respondeu. Essa reunião, eu até chamei ela de reunião secreta, o nome continua valendo, né? Mas ela, a princípio, seria só para quem já foi meu aluno, né? Em algum dos cursos que eu ministro aí pela internet. Mas depois eu achei que valia a pena expandir um pouco o leque e abrir a possibilidade para outras pessoas que me acompanham mais de perto também, as pessoas que recebem meus e-mails, as pessoas que participam dos meus grupos de WhatsApp. Então, assim, eu não fiz nenhuma divulgação em rede social, não fiz nenhum tipo de anúncio, e foi meio proposital. A ideia é que esteja aqui, né, quem de alguma maneira já acompanha meu trabalho, já confia no que eu faço, dado que eu vou falar de um assunto um pouco, claro, está tudo relacionado à gestão de projetos, porque essa é a minha vida, mas hoje eu vou estar falando de algo um pouco diferente, né, das coisas relacionadas à certificação. Pois bem, só uma breve introdução. É provável que vocês, a maioria de vocês, me conheçam como professor, né, de cursos aí para PMP, Scrum, Kanban, etc. E, de fato, eu já tive mais de 4.000 alunos em todos esses meus cursos. Mas eu, antes, né, de trabalhar aqui na produção e ministrando curso pela internet, eu tinha uma vida, né, relacionada à gestão de projetos, primeiro como praticante, obviamente, né, e também na parte de consultoria, né? Então, essa foi uma outra coisa, um outro trabalho que eu desenvolvi anos atrás e voltei a desenvolver mais recentemente, desde que aconteceu a pandemia trouxe muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas trouxe também a possibilidade da gente atuar, né, com mentoria e consultoria remotamente, via Zoom. Então, eu voltei a fazer esse trabalho, parecido, né, com o que eu fazia no passado, um pouco diferente, né, porque no passado a gente entrava dentro das empresas mesmo, tinha uma participação, uma conversa, uma interlocução com os vários funcionários daquela organização, e o trabalho de mentoria ele é mais focado, né, em uma pessoa só. Esse background vocês já vão entender o porquê da importância dele. Já, porque ao final, né, eu vou falar hoje aqui de como é que você pode fazer, claro, há uma aula, há uma apresentação, né, sobre o que eu entendo ser a maneira adequada e correta de se melhorar a gestão de projetos usando a gestão ágil e a gestão enxuta, mas no final eu vou abrir a possibilidade, e eu já deixo isso bem claro, e deixei claro em todas as comunicações, para quem quiser seguir comigo, né, num serviço de mentoria que eu vou oferecer, para que você possa fazer isso dentro da sua organização, e até mesmo, eventualmente, aprender a fazer isso, e se quiser, né, fazer isso em outras organizações posteriormente, né, a ideia é ser algo bem hands-on, algo bem prático que a gente vai propor aqui e conseguir melhorar realmente a gestão aí das organizações em que vocês estão, tá? Então, vamos lá. Obrigado aí a menção, Daniele disse que passou no PMP, né, graças lá ao curso.
Então, o nosso objetivo é esse, né? Como otimizar a gestão dos seus projetos e serviços usando a gestão ágil e a gestão enxuta. E eu já vou explicar o porquê, né? O que é essa gestão ágil, gestão enxuta e por que o foco nela aqui, né? Para que fique claro para vocês. E por que eu acho importante isso, né? Porque gerar resultados te torna um profissional realmente valorizado na sua empresa e no mercado. Então, eu trabalho com certificação, mas trabalho também agora, né? Já há muito tempo e voltando agora com a implementação. Eu acho que são duas coisas muito complementares, né? Se por um lado a certificação te dá uma visão muito abrangente, muito clara do todo da gestão de projetos e te projeta, né, para o mercado de uma maneira mais visual, ali mais curricular, porque, né, você tem a chancela de uma instituição como o PMI, o trabalho de implementação te fortalece muito, né, aquela história, né, o título ele é importante, mas o trabalho, né, e a realização do trabalho é até mais importante. Então eu quero falar dessa lacuna, né, essa geração de resultados que vai te tornar um profissional ainda mais valorizado aí dentro da sua empresa e no mercado de trabalho como um todo. E também, né, eu quero falar a respeito disso porque fazer, né, é a melhor forma de aprender, né, de a gente conseguir se aprofundar. Então, a gente vai falar sobre essa outra vertente aqui hoje. Então, primeiro vamos falar da primeira parte dessa frase, né, como otimizar a gestão dos seus projetos e serviços. É claro, né, gente, quem está aqui muito provavelmente, especialmente quem foi meu aluno, está cansado de saber o que é o projeto, então vou passar sobre a conceituação de projetos muito rápida, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa história dos serviços aqui, que eu acho que talvez possa ser novidade para muita gente. Então, um projeto, definição do PMBOK, todo mundo sabe, não vou me ater aqui, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, vai construir um prédio, vai construir um software, vai construir uma campanha publicitária, vai fazer uma campanha de marketing digital, isso tudo são projetos, né? A gente tem um esforço empreendido ali ao longo de um determinado tempo e temos um resultado pré-definido como fruto desse esforço concentrado aí que envolve várias atividades. E o que é um serviço? Se no projeto eu trouxe a definição do PMBOK, para serviço eu trouxe a definição do Kanban Maturity Model Book. Né? Existem várias definições aí mais relacionadas ao Kanban, e eu gosto dessa aí, apesar de simples, ela me atende. Né? Um serviço atende a uma solicitação de cliente por meio de uma série de atividades, entrega um resultado ao cliente. Então, um projeto ele tem início, meio e fim. Um serviço também entrega um resultado, mas ele está entregando aquilo continuamente. E por que eu estou dando essa conceituação de serviço aqui para vocês também? Porque algumas das técnicas de gestão que eu vou falar a respeito aqui, elas servem tanto para ajudar na gestão dos seus projetos, quanto na gestão dos seus serviços. E às vezes, e talvez essa aula abra os seus olhos para isso, você vai até identificar que um certo trabalho que você faz, ele pode eventualmente ser melhor identificado como um serviço do que como um projeto. Por exemplo, eu queria até já ouvir a opinião de vocês aí. Vocês acham que trabalham hoje, quem está presente comigo aqui, né, os participantes nesse momento, com projetos, com serviços, ou melhor, antes de fazer a pergunta, deixa eu só dar mais alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Então, exemplos de serviço. Da mesma forma que eu posso ter um projeto de desenvolvimento de software, eu posso ter um serviço de criação e manutenção de software. Eu posso entender a minha prestação, a criação daquele produto como algo contínuo. Vai chegando, ao invés de eu pensar que eu estou criando um produto, né? Na realidade, eu estou criando um produto, mas não numa vezada só, num projeto. Aquele produto vai chegando uma demanda, eu vou implementando, vai chegando uma correção, eu vou implementando, vai chegando uma nova funcionalidade, eu vou fazendo aquilo. Posso tratar aquilo como um serviço. Na área de RH, por exemplo, recrutamento e seleção, né? Uma empresa de RH tem que estar constantemente recrutando novas pessoas para trabalhar. Aquilo é um serviço, você não tem um projeto em que você vai lá, contrata pessoas e acabou. Não, o tempo inteiro está chegando novas pessoas ali e você tem que ir atrás delas. Serviço de criação de desenhos de engenharia. Você pode eventualmente ter um grande projeto de engenharia e, claro, dentro desse projeto você vai ter a necessidade da criação desses desenhos. Mas você pode, por exemplo, trabalhar em uma área funcional que cria esses desenhos para vários projetos. Então, sob o seu ponto de vista, você tem um serviço de criação de desenhos de engenharia, serviço de criação de conteúdos digitais, posts nas redes sociais, por exemplo, serviço de resolução de incidentes em uma área de TI. Então, uma área de TI pode implantar projetos, pode implantar pacotes de software, pode desenvolver software como um todo em projetos, mas pode eventualmente ter uma área de suporte que o tempo inteiro está
tem um serviço de tratamento de incidentes ali, da mesma forma, serviço de pequenas manutenções em uma área de engenharia e manutenção, serviço de vendas, atendimento de trocas e solicitações de reembolso, por exemplo, dentro de um serviço de e-commerce, por exemplo. Você compra um produto, não te serve, você precisa, né, de receber aquilo de volta. E alguém lá dentro está coordenando esse serviço aí. Processamento de pagamentos a fornecedores, né, uma área financeira de uma organização. Enfim, os exemplos são muitos e, tipicamente, um serviço ele pode ser visto como um fluxo de várias etapas, né? Então, no recrutamento e seleção, por exemplo, a gente tem lá a etapa de análise de vagas, né, quando você entende as necessidades da área que está demandando aquela vaga, depois você divulga essa vaga no LinkedIn, por exemplo, você faz uma primeira triagem de currículos, você faz uma avaliação técnica por meio de aplicação de testes dos participantes, depois tem uma avaliação comportamental, depois tem as entrevistas, depois tem referências, depois tem a decisão e depois tem a efetivação. Ou seja, cada vaga que uma empresa abre, que é um work item, né, dentro do Kanban, por exemplo, ele passa por todas essas etapas e, na verdade, você tem várias demandas correndo ali. Agora sim, que eu dei mais exemplos, eu queria perguntar para vocês. O Cristiano Nunes até já respondeu, acha que trabalha com os dois. Vocês trabalham com projetos exclusivamente, com serviços exclusivamente, com projetos e serviços ou com nenhum dos dois? Eu queria que vocês colocassem. Aqui é bom porque a resposta de vocês é imediata aqui, tá? É diferente do YouTube em que eu tenho que ficar esperando um tempinho. Aqui já temos, ó, o Marcelo falou. Deixa eu ver aqui. Estão chegando muitas respostas. Então, o Cristiano com os dois, Marcelo projeto exclusivamente, a Luísa ambos, o Leonardo os dois. O Ivani colocou, creio que mais serviços devido às rotinas da empresa, mas principalmente processos com finalidade de metas e resultados, como melhorar custos, melhorar a produtividade, quer seja para um produto específico ou por metodologias, MASP, Squad, Kaizen, PDCA, legal. Projeto de governança telecom e TI, tem os dois. Pô, teve legal, mas a maioria aqui eu diria que trabalha com ambos e alguns só com projetos. O Carlos aqui, 80% de serviço, 20% projetos. Beleza. Então, eu achei interessante porque bateu com o que eu imaginei, né? O meu público fala muito em gestão de projetos e ao longo de muitos anos, né, eu diria que houve mais metodologias, houve mais ferramental para gestão de projetos do que para gestão de serviços, mas hoje a gente tem um ferramental muito bom para gestão de serviços também. Então, eu resolvi incluir nessa apresentação aqui porque eu acho que pode ajudar vocês também. Beleza. Clareado, então, né, o que a gente está querendo otimizar aqui, a gente quer fazer isso usando a gestão ágil e a gestão enxuta. Então, primeiro, só vamos clarear o que é essa gestão ágil e gestão enxuta. Eu até trouxe uma figurinha. Hoje, essa figura é até muito mais ampla que isso, tá? Mas eu não quis confundir muito a cabeça aqui de vocês, porque a gente pode entender, né, que a gestão ágil, ela meio que deriva do Lean, né, da gestão enxuta, que foi uma gestão criada dentro do mundo da manufatura, em especial no Japão, em especial na Toyota, né, o principal evangelizador, né, foi o senhorzinho lá que trabalhava na Toyota, né, que criou a empresa e etc. Só que essa coisa da gestão, né, Lean, que é evitar o desperdício, ter uma gestão mais enxuta, ter um lead time mais curto, né, conseguir entregar as coisas mais rápido. Outro dia eu estava lendo um livro bem interessante falando do Lean aí, né, do esforço que eles têm para fazer com que você não tenha que manter estoque, né, em lojas, aquela coisa do just in time mesmo, né, de um cliente nos Estados Unidos, ele precisava de substituir um para-choque do carro dele lá da Toyota, e ele poder pedir aquele para-choque dentro de poucos dias, às vezes 2, 3 dias, a empresa produzir aquele para-choque e chegar para ele, né? Você ter um atendimento extremamente rápido sem ter que ficar, né, gerando muito estoque. Então, o Lean tradicional vem daí. Só que o Lean ele foi reformulado, né, na forma do Kanban, em especial a partir ali dos anos 2000, talvez até um pouquinho antes, mas dos anos 2000 mesmo, né? Começou muito com o David Anderson ali, que ele criou o método Kanban. Então, o Lean teve digamos, essa nova roupagem, e os métodos ágeis vieram também muito desse pensamento, né? Aí a gente teve o manifesto, teve aquela reunião, que talvez você já tenha ouvido falar, que várias pessoas que tinham métodos, que tinham uma lógica muito parecida, que era o Scrum, o Crystal, o XP, o FDD, a OP, etc. Essa turma toda criou um manifesto ágil com alguns princípios, né? Chaves ali, com alguns valores chaves.
Mas para o nosso caso aqui, a minha proposta era trabalhar principalmente com esses métodos que estão marcados em vermelho aí, né? O Scrum, o Kanban, o Scrumban, que é uma mistura das duas coisas, e o OKR meio que correndo por fora, porque esses aqui são métodos de, digamos, execução mesmo, né? E o OKR é mais um método para definição de metas de um jeito compatível com essa nova lógica ágil, tá? Então, quando eu estou falando de gestão ágil, apesar de a gente ter um arsenal muito maior de coisas aqui, basicamente o nosso foco principal seriam essas técnicas que estão linkadas aí, tá? Em especial essas em vermelho. E além delas, eu vou considerar aqui também o que eu estou chamando de gestão de projetos tradicional enxuta, né? Podemos dizer, então, que utilizamos a gestão enxuta quando aplicamos técnicas de gestão de projetos tradicional da forma menos desburocratizada possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, você, para melhorar a sua gestão de projetos e serviços, você pode, além do que está dentro dessas, né, metodologias aqui, você pode querer beber da fonte da gestão tradicional mesmo, você pode querer fazer uma gestão de riscos, você pode, por exemplo, querer usar um Project Model Canvas, né, que é a metodologia lá do professor Finocchio, que de uma maneira muito elegante coloca numa página todos os componentes ali do PMBOK. Então, não há por que ter essa dicotomia entre uma coisa e outra, porque em muitos dos cenários, o que vai servir para a gente ali mesmo é uma espécie de hibridismo mesmo, entre vários métodos. E o que eu quero propor aqui para vocês é justamente essa cabeça aberta de tentar partir da necessidade de vocês para as teorias, e não das teorias para a necessidade de vocês, né? Fazendo assim, a gente vai perceber que, às vezes, dá para implementar, às vezes, ali um Scrum numa determinada parte, mas eu preciso de um suporte, às vezes, de criar um TAP, de criar alguma coisa ali para nos ajudar também nesse processo. Então, está dentro, né, dessa gestão enxuta também, o que eu estou chamando de gestão de projetos tradicional, mas desburocratizada, tá? Essa é a ideia. Agora, por que eu resolvi focar muito nessa questão da gestão ágil e da gestão enxuta? Primeiro, porque elas são efetivas, elas funcionam e têm uma implementação simples, né? Eu quero propor aqui para vocês coisas que vocês conseguem colocar em andamento na organização de vocês amanhã, ou depois de amanhã, ou na quarta-feira, ou daqui uma semana, e não algo que você tem que depender de comprar uma ferramenta tal, ou de depender de treinar centenas de pessoas para só depois aplicar. É a melhoria contínua e constante. Segundo, são as abordagens que mais crescem no mundo da gestão, disparado. Terceiro, por causa desse crescimento, isso vai gerar uma maior alavancagem na sua carreira se você consegue colocar isso em prática, porque você vai conseguir gerar resultados, a gente já sabe que elas são efetivas, aumentam na sua empregabilidade, no valor do seu trabalho, e todo mundo pode implementar, né? Se você gerencia algum tipo de trabalho, você precisa. Até por isso que eu fiz aquela distinção de projetos e serviços. Às vezes até você não é um gerente de projetos assim que trabalha com projetos grandes, mas você tem um trabalho do conhecimento que você gerencia na forma de um serviço, e a gestão ágil pode te ajudar nesse cenário também, né? Então, voltamos ao nosso objetivo, que é otimizar a gestão dos seus projetos e serviços usando a gestão ágil enxuta. Já expliquei o porquê, já expliquei o que é isso aqui. Eu acho que é muito importante para a gente deixar tudo muito claro. Tudo bem até aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloquem aí, por favor, no chat. Se tiver ok até aqui, coloque ok, só para saber que eu estou no caminho certo, que vocês não estão dormindo e que não está ficando dúvida para trás, porque eu não gosto de falar nada com gente não conseguindo acompanhar o que eu estou falando aqui. Beleza. E talvez vocês possam agora eu sei que aqui vai estar muito variado, vai ter gente de TI, até coloquem aí também, se possível, eu sei que eu estou pedindo para vocês escreverem muito, mas isso é até bom, porque vocês ficam acordados aí, né? Coloquem para mim, por favor, qual que é a principal área que vocês atuam, né? Se vocês lidam com projetos e serviços no setor industrial, no setor de TI, no setor de engenharia, só para eu ter uma ideia. E aí, como eu imaginei aqui mesmo, a gente tem bastante variável, muita gente da área de software, muita gente da área de engenharia, e eu sei que quem é da área de TI e software talvez tenha até mais familiaridade com as coisas que eu estou falando quando eu falo em gestão ágil, talvez a turma da engenharia fique assim, pô, mas será que isso é para mim? E aí eu vou falar de alguns cenários aqui que eu acredito que possam ser aplicáveis para todo mundo. E eu vou começar, sim, da indústria de software, porque foi onde tudo começou. Aplicar a gestão ágil dentro da indústria de software é algo que é relativamente tranquilo, porque percebeu-se que realmente, para diversos cenários, se não para a maioria dos cenários, uma forma mais ágil de gerenciar é
também a mais efetiva. Houve, claro, uma resistência no primeiro momento, mas depois todo mundo meio que acabou concordando com isso. Então, a gente vinha, né, de uma abordagem muito voltada aí para o cascata, em que a gente tentava especificar tudo, depois fazer o design de tudo, depois construir tudo, depois testar tudo. Perdeu-se muito, mas muito dinheiro com isso, né? Milhões, bilhões de reais, porque o que acontecia muitas vezes é que essa especificação aqui, eu já fiquei, gente, 9 meses, eu não canso de contar essa historinha, especificando o software uma vez para jogar o trabalho de 9 meses no lixo, porque quando a gente não começa a gerar produto, né, fica uma discussão, a realidade muda, as necessidades mudam, a gente muitas vezes não sai do lugar. Ou, às vezes, essa especificação até a gente chega no final dela, mas quando cria o produto final aqui, não é aquilo que serve. Então, o pessoal entendeu que para software realmente é bastante importante a gente ter, né, essas entregas mais frequentes, né? Ou até para usar uma terminologia do Kanban e diminuir o tamanho do lote. Ao invés de especificar tudo aqui, né, para depois desenhar tudo, para depois construir tudo, para depois testar tudo, é aquela história, especifica um pouquinho, desenha um pouquinho, constrói um pouquinho, testa um pouquinho, entrega, recebe o feedback do seu cliente, recomeça o ciclo aqui, faz várias entregas e vai ter esse feedback ao longo do tempo, a chance de você chegar lá, né, com a sucesso, ela vai ser muito maior agindo dessa forma. Muito maior do que se a gente fizesse, como eu já fiz, por exemplo, de gerar uma especificação de 1.500 páginas aqui, com um monte de desenho de tela, com esses diagramas aqui da época de antigamente, que era famoso o ML, eu não sei se alguém já usou isso aqui, mas era uma coisa de louco, assim, a gente tentava projetar tudo e acabava que não saía do lugar, né? E aí percebeu-se que o objetivo era fazer essas entregas mais frequentes. O Scrum passou a ser muito utilizado como ferramenta para isso e, mais recentemente, o Kanban tem ganhado muita força também, seja para projetos, ou seja para serviços. O Kanban é até mais flexível, né? Se você encara o seu desenvolvimento de software como serviço, o Kanban está de boa. Se você encara como projeto também, você vai precisar de algumas coisinhas a mais, mas o Kanban também pode ser utilizado. O Kanban pode ser utilizado com o Scrum. Então, eu diria que ele é até mais flexível, mas o Scrum tem o seu lugar também, e eu acho que tudo é uma questão de avaliar os diversos cenários aí para ver o que é melhor fazer, tá? O João Pequena está perguntando, terá um cenário prático onde o professor irá exemplificar a gestão ágil enxuta? É o que eu estou fazendo agora, tá, João? Estou falando de diversos cenários aqui. Então, primeiro, no desenvolvimento de software. O Vic Logan está colocando, esse incremento de especificação é o que muitas vezes atrapalha os projetos de engenharia. Essa talvez seja a dificuldade dos profissionais de engenharia. Mas eu vou falar já, por exemplo, agora, de algumas situações em que a gente pode utilizar a gestão ágil dentro da engenharia. Primeiro, dentro da etapa de design, talvez essa seja a mais fácil, assim, de entender, né? O que acontece? Quando a gente fala de grandes projetos de engenharia, a gente tem coisas físicas, né? O projeto de software gera software, é o intangível, a gente não pega no software. Agora, o projeto de engenharia, não, a gente pega. É a nova fábrica, é o novo edifício, é a nova estrada, é a nova planta industrial. E, tipicamente, a gente tem, nesses projetos, 2 momentos bem separados. Em software, não. Em software, a gente está sempre no que eu falo aqui, ó, em design. Porque havia uma perspectiva antes de que, enquanto eu estava fazendo uma especificação no papel, eu estava fazendo design, e quando eu estava fazendo a codificação, eu estava executando, construindo software. E se percebeu que essa divisão aqui não dava em nada, só atrapalhava. Então, software, eu estou codificando, eu estou em design ainda, é um processo de estar constantemente elaborando aquilo. É muito difícil eu fixar uma coisa para depois falar assim, execute da forma exatamente como está especificado aqui. É difícil fazer isso em software. Agora, nos projetos físicos de engenharia, isso já é possível, é até esperado, né? Se eu vou construir uma grande fábrica, por exemplo, eu quero passar por uma etapa de design e em algum momento congelar, né? Alguma coisa ali, alguma especificação que eu vou seguir. Até para falar num português mais claro, se a gente vai construir um prédio, uma empresa de arquitetura será contratada e outros desenhistas também serão contratados para fixar uma especificação, e a ideia é que aquela especificação seja seguida à risca, até por razões comerciais, né? Hoje você vê a famosa venda do prédio na planta. Então, quando você esquematiza um prédio no papel ali ou em maquete, não dá para você ficar mudando muito daquilo, porque você está vendendo baseado naquilo. Então, não tem essa de ir adaptando. Existe um momento de design
e existe um momento em que as coisas são congeladas e aí a coisa fica mais um tanto, não vou dizer que é fácil, mas pelo menos o produto já está especificado. Com software isso é muito difícil porque ele acaba mudando ao longo do tempo. Só que o que acontece, gente? Essa etapa de design aqui nos projetos de engenharia, ela é uma etapa que, de certa forma, se parece muito com o desenvolvimento de software, né? Se a gente for pensar, projetar algo, é tipicamente um exercício de solução de problemas e alcance de consenso. E aí, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de projetar um carro, né? Qual que é o objetivo? É procurar o consenso entre os patrocinadores, né, que tem a lucratividade e a qualidade, os designers que vão olhar a estética e atrativos funcionais, os engenheiros que vão avaliar desempenho e restrições. E esse processo ele tende a ser iterativo e adaptativo, né? Quando a gente vai fazer, é difícil você fazer um planejamento para essa primeira etapa aqui, tão preditivo quanto um planejamento aqui para a construção. Então, esse design aqui acaba se parecendo muito com o desenvolvimento de software, e é um ambiente em que o pessoal começou a sacar que, de repente, é uma boa ideia a gente utilizar agilidade. Por quê? Planejamento e estimativas formais para essa etapa, elas são difíceis. A gente não sabe, a gente tem uma ideia do que vai encontrar ali, mas exige muita discussão, né? Muita confabulação até se chegar num resultado final. Então, tem um exemplo que eu até já gravei uma live a respeito disso há muito tempo, era um projeto para construir uma planta de processamento de gás natural no norte da Colômbia Britânica, lá no Canadá. Projeto de EPC. Quem da área de engenharia vai saber, né, que EPC, Engineering, Procurement and Construction, né, quem não é da área aí, talvez não saiba isso, mas existe uma etapa que é chamada de engenharia que mais ou menos a gente pode dizer que é essa etapa de projetar as coisas, a etapa de definir no papel, né, o que vai acontecer. Depois a gente tem o procurement, que é a parte aí dos suprimentos, de fazer as compras né, e planejar toda essa etapa, e depois a construção efetivamente. E aí, nesse projeto, né, o sponsor ele já tinha tomado muita porrada e visto que aquela etapa de design feita de uma forma tradicional estava meio complicada, e ele propôs, né, utilizar o Scrum, porque ele tinha dificuldade de focar naquilo que era o time, né, que estava responsável por aquilo, não era um time dedicado, muitas vezes, então era difícil o time focar naquilo, era difícil resolver os problemas ali mais rapidamente, era difícil manter os compromissos feitos, né, havia uma dinâmica de times que era inadequada ali, tinha uma abordagem de silo, porque estava cada uma pessoa num departamento, né? Então era difícil cada um entregar o trabalho, e aí resolveu-se utilizar o Scrum, né, nesse cenário aqui, e acabou sendo uma ideia bem interessante. E a formação do time de desenvolvimento no Scrum aqui eram os grupos de especialistas multidisciplinares que tinham que projetar aquilo. Então, a galera da engenharia, de suprimentos, de documentação, de operações, de QA, de contratos, todo mundo que participava dessa primeira etapa de engenharia ali, montou um time Scrum, e eles começaram a utilizar isso justamente porque havia muita incerteza, muita necessidade de adaptação. Então, esse é um exemplo, né, de aplicação clara aí do Scrum dentro da engenharia. Agora, mesmo naquela outra etapa que eu falei aqui da construção, a gente pode utilizar a gestão ágil, Scrum, por exemplo, porque eu chamo de gestão da execução. Porque, beleza, você vai ter o seu plano de projeto super detalhado, você vai ter o seu project com 4.000, com 10.000, com 20.000 linhas, você vai ter uma PAP gigantesca, você vai ter o orçamento todo detalhado, conforme manda o figurino. Mas, gente, aquele troço tem que ser executado em algum momento, e vai ter que ser executado um mês por vez, uma semana por vez. Como é que você controla essa gestão da execução, né, de curto prazo? A abordagem híbrida é uma boa ideia nesse caso, né? Então, você tem um planejamento detalhado preditivo, você vai ter lá o escopo detalhado, cronograma detalhado, custo detalhado, plano de gerenciamento de projetos robusto, mas você pode usar, por exemplo, o Scrum e o Kanban na execução, né? Como é que você faz isso, por exemplo? Você tem sprints de execução, a cada sprint você seleciona parte do escopo, porque afinal de contas você vai ter um cronograma com milhares de linhas, mas o que precisa ser feito essa semana, né? E aí a gente pode entender que há diversos times trabalhando nisso. Você não precisa de aplicar isso no projeto inteiro. Às vezes, no seu time que está fazendo parte de um projetão, você pode, né? Ó, desse projetão aqui, o que eu tenho que executar essa semana? O que eu tenho que executar essa quinzena? E aí toda a lógica ali do Scrum e do Kanban pode te ajudar a fazer essa gestão da execução. Fez sentido, gente? Para quem é aqui da engenharia, vocês concordam, discordam? Queria ouvir também um pouquinho a opinião. Não precisa nem descrever muito, não. Pode colocar um concorda ou discorda aí, só para eu ver, para quem é da engenharia, o que vocês acham disso. Porque isso aqui, na verdade, não é algo que eu estou inventando, né? É algo que já está acontecendo, é algo que alguns alunos meus já têm, já fizeram, né? Em momentos anteriores aqui.
E da mesma forma, né, aí eu dei exemplos assim para quem trabalha em projetos específicos, mas a gente tem muitas vezes pessoas que são gerentes de áreas, né? Gerente de TI, gerente de engenharia e manutenção, de marketing, de finanças, de RH e de logística. E aí, na prática, uma área ou departamento é uma coleção de projetos e serviços. Eu vejo muito a minha esposa aqui, a minha esposa é gerente de RH. A área dela é uma coleção de projetos em serviço. Ela tem que ir lá entregar um novo programa de capacitação. É um projeto. Ela tem lá um departamento, tem um time, um subtime dela lá que é de recrutamento e seleção. É um serviço, né? Então, você tem que organizar a casa de alguma maneira, né? Projetos e serviços. E o mesmo vale para pequenas empresas. Então, por exemplo, uma área de TI, se você, por exemplo, de repente é um coordenador de TI, obrigado aí por todo mundo que respondeu, tá? Todo mundo que respondeu aí concordou, valeu demais. Então, você vai ter projetos de implementação de ERP, então é um projeto, você vai ter desenvolvimento de novos software, que eu posso dizer que é um projeto, você vai ter um upgrade da infraestrutura, eu posso dizer que é um projeto, se, né, tiver que lidar com muita coisa ali, mas você vai ter um serviço de solução de incidentes, resolução de tickets diversos, você pode ter um serviço de manutenção de software, tem gente que faz isso, né, mantém a equipe de novos produtos, a equipe de manutenção, né, existem muitas formas de organizar isso. A área de RH, aquilo que eu disse, projeto de treinamento e desenvolvimento, serviço de recrutamento e seleção, serviço de onboarding de novos funcionários, né, então tudo dá para você organizar de uma forma mais adequada. Se você trabalha num PMO ou no VMO, por exemplo, eu trabalhava com uma pessoa que, na realidade, a nomenclatura não era nem essa aqui. Ela era uma Agile Coach, né? Essa finalizou um ciclo de mentoria comigo. Na época que eu estava fazendo uma mentoria, só mentoria individual, nem tenho feito mais isso, né? Até vou fazer uma proposta hoje para vocês aqui. É uma mentoria que começa individual, mas depois tem uma parte em grupo. Mas o trabalho que eu fiz com ela, ela era uma Agile Coach ela era uma Agile Coach que estava acima dos diversos Product Owners e Scrum Masters da organização. Ela tinha que definir a melhor forma de fazer as coisas, de usar o Scrum, de usar o Kanban, de gerenciar métricas, né? Então, pessoas que trabalham em departamentos típicos, né, de organização, como PMO, VMO nada mais é do que, ao invés de chamar de Project Management Office, chamar de Value Management Office, né? Isso veio muito porque as empresas, o PMO muitas vezes tinha um foco, aparentemente, numa gestão mais preditiva, né? E o VMO, em tese, veio com essa visão de ser uma espécie de PMO, tanto para uma gestão mais ágil também, né? E essa pessoa era a responsável por isso na organização. A gente fez um trabalho junto, né? Ela já tinha coisas implementadas, o trabalho comigo, então não foi nem de criar nada do novo, ela queria era melhorar especialmente a parte de métricas do Kanban lá, e a gente trabalhou junto nisso durante 6 meses. Então, se você trabalha num PMO, aí você não precisa nem ser o gerente do PMO, se você é um funcionário do PMO ou do VMO, é fundamental você saber como usar a gestão ágil, a gestão enxuta na prática também, né? Usar essas ferramentas para você poder oferecer essa possibilidade para os seus clientes aí que você atende. E aí você também tem uma excelente oportunidade de aprender colocando as coisas em prática, né? Agora, como é que a gente implementa isso? Então, eu estou passando pelas coisas até rápido, né, gente? Porque eu detesto ser pouco objetivo, tá? Então, não é porque eu estou correndo, não é porque eu estou querendo realmente mostrar da forma mais objetiva para vocês aqui, para a gente, né, conseguir avançar sem eu tomar demais o tempo de vocês, porque o tempo voa, já temos meia hora de apresentação, né? Agora, quando vocês pensam em implementar, pelo que eu já conversei com os meus alunos e com as pessoas aí, quais são algumas possibilidades de fazer isso? Primeiro, eu vou mostrar um jeito que muitas vezes, que normalmente, na maioria das vezes, não funciona, a menos que a pessoa tenha muita resiliência ali, muita força de vontade e dê um pouco de sorte. Ela tentar aprender tudo sozinha, uma coisa de cada vez, para tentar implementar aquilo na prática. E eu estou falando isso, eu nem descontinuei, mas eu não tenho, por exemplo, aberto com frequência novas turmas do meu curso sobre Scrum, porque eu comecei a notar, para certificação em Scrum, tudo bem, o curso é super válido. A pessoa vai lá, faz e passa até mais fácil do que no PMP, porque no PMP, apesar de a gente ter uma aprovação superior a 99% no PMP, eu diria que no Scrum é até maior porque a prova é mais fácil. Mas eu até tentei propor dentro do curso uma implementação, mas eu sinto uma dificuldade quando a pessoa tenta fazer um curso por vez e implementar aquilo. Eu vou mostrar por quê. Porque tudo começa assim, com um pensamento. Ouvir falar no Scrum, eu acho que isso pode me ajudar de alguma forma aqui. Aí, beleza, a pessoa tem que entender, olha só o ciclo, ela tem que entender mais ou menos o que é aquilo.
ela tem que se aprofundar. Então, ela tem que fazer um curso, ela tem que ler livros diversos, ou às vezes cursos diversos aqui. Aí ela se aprofunda, ela tem que fazer uma conexão daquilo com a realidade dela, pensar em como implementar aquilo na prática. Muitas vezes ela tenta e falha, muitas vezes ela nem chega a tentar, nem consegue implementar, porque ela fica travada aqui, como é que eu vou colocar isso? Mas se eu fizer isso e der errado, mas se eu fizer desse jeito aqui, acontecer isso, eu acho que não é assim que é, não. Mas não é aplicável do exato jeito que está aqui no Scrum, na minha realidade. E aí, esse ciclo acontece com o Scrum, e aí, como você está focado só no Scrum, você quer aplicar aquilo a tudo. Às vezes você quer aplicar, por exemplo, o Scrum na gestão de serviço, que não vai funcionar muito, porque para quem tem só o martelo, tudo é prego, né? E a gente tem que entender que você que está dentro da organização, o seu objetivo não é implementar um método ou um framework específico, mas é gerar resultados. Você não tem compromisso nenhum com o Jeff Sutherland, você não tem compromisso nenhum com o Ken Schwaber lá Se você vier falar para o seu chefe, para o dono da empresa, mas é porque o Ken Schwaber falou isso, ele falou assim, dane-se, eu preciso que você resolva o meu problema. Né? E muitas vezes você está focado muito mais em implementar um método do que resolver o problema. Muitas vezes você tenta substituir tudo o que existe pelo novo método. Isso aqui dá uma dor de cabeça dos infernos, porque ninguém gosta de mudar. Você chegar causando uma revolução na sua organização, a chance de dar errado é muito grande. A resistência à mudança, né, das outras pessoas da empresa é muito grande. E aí dá errado com o Scrum. Aí você fala assim, mas quer saber? É porque eu fiz só o Scrum no nível 1 aqui do PSM1, agora eu vou fazer o PSM2, vai dar certo. E não dá. Vou fazer o PSM3, não vai dar. Mas é porque o PSM tem a visão do Scrum Master, então vamos para a visão do Product Owner, tá faltando a visão do Product Owner. Mas esse nível 1 tem tudo que eu preciso, o nível 2 talvez tenha. Não, mas não é isso, é porque tem a questão da agilidade, da liderança ágil aqui, né, nesse outro curso. Porque aqui é escalado, né, o Scrum, então é por isso que está dando errado. Tá faltando técnica. Ou seja, a quantidade de cursos, de possibilidades, de informações, de coisas que em tese você tem que fazer para começar a aplicar um negócio, fica um troço quase que proibitivo, né? E fica difícil sair no lugar, né? Então, assim, eu sou de um tempo, né, em que a gente tinha só uma formação, né, que era a formação em gestão de projetos. Originalmente, né, a certificação PMP só tinha o preditivo. Hoje, felizmente, ela já tem o preditivo e o ágil. Então, eu acho que a certificação PMP ainda continua sendo uma líder de mercado e muito boa por causa disso, porque ela te dá essa visão global de tudo, mas ela não entra nos detalhes de implementação. Na hora que você vai para os detalhes, você acaba tendo que ir para os diversos frameworks aqui específicos, só que dá muito trabalho você ter que fazer isso tudo sozinho. Aí você fala, mas aí alguém te fala, né? Isso está muito na moda agora. Mas é porque tá todo mundo com essa mentalidade ágil, pode crer, de abraçar a árvore. Você precisa de uma estratégia, de um método que seja mais sério, então vamos para o Kanban. Aí você olha, como é que eu vou aprender o Kanban? Você fala, tem um curso inicial aqui que chama Kanban System Design, aí você faz ele e não consegue implementar, você fala, mas é porque eu não tenho ainda o Kanban System Improvement. Aí você vai, faz o curso, certifica lá, aí você fala, não, mas é porque tem agora o modelo de maturidade, né, o KMM, o Kanban Maturity Model, não, mas sem as técnicas do Kanban Coaching eu não vou. Enfim, as empresas elas estão criando um negócio que, é claro, é interessante para elas, que vai criar um mol, né? Um mol que, para quem lembra aí da química, quando a gente estudava, né? Era um número absurdo de formações que, para quem para quem é uma escola de formação, é excelente, porque é uma fábrica de dinheiro. Mas e para você que precisa aprender e implementar isso o mais rápido possível? É um processo muito moroso. É caro e não é só caro do ponto de vista de dinheiro, né? É caro do ponto de vista de esforço. Aí não dá o Scrum, não dá o Kanban, mas é porque faltou o Management 3.0, faltou o OKR, aí tem mais 5 cursos de OKR, mais 3 cursos de Management 0 e você continua naquela. Então, por isso que eu acho muito difícil, né, seguir por essa linha. Um outro jeito que talvez resolvesse isso, mas que eu também acho difícil para a implementação, tá, gente? Para você ter uma visão geral, até pode ser uma boa, mas para implementação e implementação rápida, às vezes o que a turma tenta então eu vou procurar uma escola de renome aí e vou fazer uma pós-graduação, porque ele junta isso tudo, né? Eu aprendo tudo de uma vez. Só que aí tem um problema. Primeiro, é difícil encontrar alguma que tenha todos os assuntos. Segundo, isso vai ser empacotado de uma forma pior do que aquilo que os originais estão ensinando. E você continua sem apoio à implementação. Você vai ter muita teoria, né? Mas tem gente que tem aquela velha história, a pós-graduação é bom porque tem a prática, a gente tem os trabalhos de grupo. Aí os trabalhos de grupo eu já vou mostrar, eu sei porque eu já fui professor de pós-graduação, a gente vai falar a respeito disso, né? As práticas em sala de aula,
não a teoria. A teoria é ok, mas na hora de você colocar em prática, ela não é conectada com a sua realidade. Ela pode até ser conectada com alguma realidade, mas não com a sua. E você continua passando, tudo bem que você pagou uma vez só, mas pagou caro. Uma pós hoje, uma pós boa, você vai estar pagando de 30 a 40K aí. Você vai achar as outras mais ou menos. Mas pós boa é isso aqui. E aí, beleza, vai ver tudo. Você vai passar pelo Scrum, vai passar por esse ciclo de novo. O Scrum escalado vai passar por esse ciclo de novo. Aí você precisa de uma matéria que é a gestão da mudança, para você conseguir entender como é que você resolve os desafios de resistência dentro da organização. Aí você vai estudar o Kanban Coach, o Management 3.0. Tudo isso de novo. Você vai ter um monte de disciplina, você vai fazer um monte de trabalhinho de grupo. Só que na hora de trazer, de transladar isso para a sua organização, você vai continuar, né, com a mesma dificuldade. E na hora, depois vocês digitam aí, gente, trabalho de grupo em pós-graduação, eu fiz esse teste aí, pós-graduação, que a gente tem isso aqui, é projeto do churrasco da turma, projeto da festa de fim de ano, né? E isso na época da gestão preditiva, né? Porque na gestão preditiva era muito focada em planejamento, eu ainda consigo gerar um produto que é o plano de projeto, alguma coisa que dá uma certa tangibilidade. Mas e quando eu estou na gestão ágil? Aí, vamos fazer então o jogo do Lego. Eu não estou dizendo que isso não funciona, não, gente. Não tô criticando por criticar. É claro que na ausência da possibilidade de você utilizar a sua prática real, as instituições de ensino elas têm que usar proxies, elas têm que usar algumas coisas que de alguma maneira vocês vão praticar. Mas dizer que isso é prática do mundo real é igual a essa história aqui. Você treina o surf aqui e depois você tem que praticar o surf aqui, né? Eu sei porque numa viagem de férias eu já fiz lá, ela falou, não, vou aprender a surfar, que legal, era assim, ó, a onda maior ela tinha 20 centímetros, e mesmo assim a gente caía. Agora vai colocar eu no mar um pouquinho maior ali, a coisa não vai. Então há uma certa desconexão, né, nessa segunda abordagem aí também. Eu estou dizendo porque eu tenho ouvido falar muito atualmente, né, na criação até de alguns programas online, e não estou dizendo que isso é inútil, mas eu estou dizendo que para quem já é mais experimentado, para quem está precisando de gerar resultado rápido, isso aqui é um caminho meio longo também e não tão bom assim. Agora, se tivesse um jeito melhor do que esse, né? Qual que seria esse jeito mais eficiente? Se tivesse alguém que pudesse conversar com você, alguém que já conhece esses métodos, entende a sua realidade, porque vai conversar com você, fazer um diagnóstico inicial, vai te dar um direcionamento inicial do tipo, parece que você tem aqui alguns projetos, você tem alguns serviços, você tem 2 ou 3 serviços, a gente pode montar alguns fluxos aqui, a gente pode começar a usar o Kanban, a base do Kanban é isso aqui, então a gente não precisa de colocar tudo ao mesmo tempo, vamos começar por aqui, vamos testar isso nessas 2 primeiras semanas, daqui 2 semanas a gente conversa de novo, você vai me dizer e a gente melhora, né? Junto com esse direcionamento inicial, a gente já vai criar esse plano de ação inicial, e eu falo que é inicial porque o trabalho que eu vou propor aqui para vocês é isso, existe um direcionamento, ele é muito ágil também, existe um direcionamento inicial, mas à medida em que você vai implementar, e a ideia é que você já implemente de cara, a partir da primeira, da segunda, da terceira semana, você não vai fazer um curso de 2 anos para começar a testar e implementar as coisas, né? A ideia é que a partir daqui você já comece a implementar com o apoio, né, de quem conhece esses métodos aí, e depois você só vá fazendo a melhoria contínua. Só que esse só vá fazendo, gente, é para sempre praticamente, né? Sempre vai ter coisas a melhorar, né? Você vai trazendo dúvidas a partir da sua implementação real e melhora continuamente, né? É um método que eu acho que é muito mais... aí você vai dizer, eu tenho que aprender, mas você vai aprender, porque você vai poder falar diretamente comigo, no caso, né? E você também vai ter acesso a alguns cursos aqui muito focados e muitas vezes você não vai precisar nem de assistir o curso inteiro. Eu vou só te falar, olha, assiste essa sessão aqui, porque nessa sessão está a resposta para o que você precisa. Ou se nos cursos que eu vou oferecer para vocês, né, 2 cursos específicos aqui que são de Scrum e de Kanban, não tiver lá, eu vou falar, olha, gente, então num próximo encontro nosso aqui, num encontro extra, eu vou gravar um conteúdo que atende a demanda do fulano, do ciclano, vocês vão ver como implementar isso aqui. Ou seja, a gente deixa de partir da teoria para a prática e parte da prática para a teoria. É isso que eu quero propor para vocês aqui nessa mentoria premium comigo, que eu nunca ofereci de uma forma tão estruturada assim, né? Eu já tinha feito o meu trabalho de consultoria direto lá dentro das empresas,
Já tinha feito alguns poucos trabalhos de mentoria focada individual, mas agora eu quero montar um programa mesmo com mais pessoas participando juntas, né? E o objetivo é esse que a gente falou desde o primeiro momento, otimização da gestão dos seus projetos e serviços por meio da gestão ágil e da gestão enxuta dentro desse contexto que eu mostrei aí para vocês, né? O meu objetivo aqui, gente, não é ter 1 bilhão de clientes, não. Eu quero ter alguns poucos clientes, que eu estou chamando aqui de clientes dos sonhos, que vão comprar essa ideia e vão entrar nisso para valer, e vão gerar resultados para valer, e podem eventualmente até depois gostar, né, dessa história e implementar isso em outras organizações. Pode começar na sua organização atual, mas eu quero pessoas que consigam praticar isso, colocar isso em prática hoje, né, e não simular no trabalho, né, fazer um trabalho aqui como se fosse o churrasco lá de fim de ano da turma, tá? São gestores que eu quero ajudar pessoalmente a se capacitarem, gerar resultados aí na sua organização e crescer de forma exponencial na carreira, né? Eu já ajudo a vocês, já ajudei, né, alguns de vocês aqui a crescerem por meio da certificação. Eu quero ajudar de uma outra forma agora mais prática e por meio da implementação. Então, como é que isso acontece, né? Como é que essas diversas etapas dessa metodologia aqui acontecem dentro do serviço de mentoria que eu tenho para oferecer para vocês? É de uma forma bem simples. Para essa primeira etapa aqui, essas 3 primeiras etapas, a gente tem algumas reuniões individuais, em que eu vou dar um diagnóstico, um direcionamento inicial e nós vamos criar juntos um plano de ação inicial ali. Eu estou colocando 1 a 2 reuniões, mas o que eu quero aqui, gente, é ter sucesso com vocês. Para mim, não interessa ter um monte de cliente que não vai dar certo. Eu quero ter alguns poucos clientes e quero ter sucesso com esses clientes. Então, se eu tiver 2 reuniões com essa pessoa e perceber que a gente não conseguiu criar esse plano de ação inicial robusto, a gente vai ter a terceira, a gente vai ter a quarta. Não tem isso. Eu não vou largar a mão de ninguém enquanto eu não perceber que está na hora de largar. Eu estou falando de 1 a 2 porque eu acho que dá para fazer em 2 e também eu acho que a gente precisa ir para campo e implementar as coisas. A gente não pode ficar também só conversando demais aqui. A partir daí, né, todo mundo que entrar na mentoria vai passar por essas reuniões individuais. E depois a gente vai passar a ter reuniões em grupo, né? São mentorias que vão acontecer de 2 em 2 semanas para acompanhamento do que está sendo feito. Então, então é isso, acompanhamento, esclarecimento de dúvidas e melhorias. A gente não vai ficar falando nada no limbo, a gente vai falar dentro da realidade de vocês. E vocês vão poder conhecer também a realidade de outras pessoas, os desafios de outras pessoas. E aí eu nem me preocupo muito com a quantidade. É claro que eu vou ter um limitador aqui, e esse limitador vai se dar, inclusive, à medida. Vocês vão ver que esse programa é um programa por aplicação. Eu não vou simplesmente colocar um botão aqui em que você pode ir lá e pagar. Eu vou ter que conversar, vocês vão ter que fazer uma aplicação antes dessas reuniões iniciais aqui, vai ter uma outra conversa, né? Você vai ter que aplicar, ser escolhido, ter uma conversa comigo. Então, assim, eu vou criar um grupo que seja um grupo coeso, que possa se ajudar, e eu não tenho preocupação nenhuma. Se uma pessoa quiser fazer, tudo bem. Se forem 3 pessoas, tudo bem. Se forem 8 pessoas, tudo bem também, né? Tudo isso eu consigo gerenciar. Se for menos gente, vai ter, digamos, a gente vai compensar isso com uma maior presença minha. Se tiver um pouco mais, se não forem 2, forem 8, aí já tem um outro componente que é vocês próprios se ajudarem. Então, eu tenho certeza que, independente da quantidade, a coisa vai funcionar desde que haja eu quero saber se aqui, né, existem alguns desses clientes dos sonhos aqui que eu gostaria de acompanhar, tá? A gente vai ter também um componente 3, que é o grupo de WhatsApp. Não é um grupo em que eu vou estar lá para responder qualquer dúvida, não, tá? As respostas às dúvidas de vocês vão acontecer nos encontros comigo pelo Zoom, que vão ser de 2 em 2 semanas. É óbvio que não é que eu vou ficar completamente passivo lá, e eu vou tentar, na medida do possível, ajudar, mas é um grupo mais para que os participantes possam trocar ideia, e se eu puder ajudar pontualmente também estarei lá, tá? E além disso, eu vou colocar algumas outras coisas aqui que podem ajudar para quem de repente tem ainda um bloqueio teórico em relação a essas principais formações. Então, assim, eu já tenho prontos aqui 2 cursos, né? Um curso sobre o Scrum e um curso sobre o Kanban, né? Então, você já vai de cara, assim que você entrar na mentoria, você já vai ter acesso a esses 2 cursos, e você que vai escolher, tá? Você pode, se quiser, assistir o curso inteiro, ou se você quiser dizer, não, André, eu vim aqui, foi para a mentoria, então não me põe para assistir o curso inteiro, não, me fala o que eu tenho que assistir, e aí, de acordo com essas nossas reuniões individuais, pode ser que eu fale. Eu falo assim, cara, você vai precisar de assistir mais aulas, pode ser que eu fale, não, você pode assistir só essa e essa aqui, e a gente vai conversando e vai dar certo. Mas você vai ter todo esse conteúdo gravado para vocês, né? Esses cursos
cursos aqui, eu vendo eles, cada um deles, esse a R$ 1.500, e você vai receber de graça, então, de cara, R$ 3.000 em valor aqui, só nesses cursos aqui. E, além disso, eu entendo como absolutamente natural, à medida em que a gente vai tendo essas conversas, que de repente vocês vão ter outras necessidades, às vezes alguma coisa sobre o Scrum e Kanban que não tem dentro desse meu curso, e aí eu vou ter que gravar alguns conteúdos adicionais. De repente a gente entende que o OKR pode ser legal para alguns de vocês, então eu vou gravar um conteúdo sobre o OKR para deixar também, né, como referência ali. Então, além desses, né, das nossas conversas e do WhatsApp, a gente vai ter esses componentes gravados aqui também para ajudar vocês no dia a dia. Eu tenho muita mania de rabiscar tudo aqui, né? Deixa eu tentar apagar, porque está muito atrapalhado aqui. Então, é isso. Só esses dois cursos, eu entendo eles até como um bônus mesmo, né? Porque eles são vendidos hoje a R$ 1.500 e vão sair de graça aí para vocês. Essa mentoria tem 6 meses. Então, assim, aproximadamente, e ela pode ser renovada depois, tá? Isso aí vai depender de vocês. Vocês podem fazer um ciclo, podem fazer mais de um ciclo se quiserem. A minha ideia é que isso, junto com o treinamento de PMP, seja um novo, uma nova linha, né, de produtos nova aqui que vai ser essa mentoria, né? Então, é provável que a gente mantenha ela, né, em ciclos adicionais aí também, você vai ter a possibilidade de continuar ou não. E são 6 meses, então todo mundo vai ter aí, pelo menos, além das reuniões iniciais, aproximadamente aí 12, né, reuniões em grupo em que a gente vai poder estar discutindo a sua realidade. Então, a ideia é que você implemente e a gente discuta aqui posteriormente. E, além de tudo que eu falei para vocês, por que eu escolhi esse modelo de mentoria? Porque o risco ele é menor, né, do que aquilo que eu falei, de você ter que estudar tudo sozinho primeiro para depois implementar, é mais rápido, porque a gente já vai tentar partir direto já para a implementação, e é muito menos esforço do que você tentar sozinho. Você estuda, aprende e aplica o que precisa quando precisa, né? Não é aquela história de ter que aprender tudo para só depois começar a colocar em prática. E eu quero evitar isso aí também, né? Parar com o pensamento solitário na tentativa de melhorar. Isso é muito frustrante. Você vê que há espaço para melhoria na sua organização, mas está você sozinho, ou você está conversando com uma outra pessoa que também não sabe muito bem como fazer. O que eu quero é te ajudar e tentar montar um grupo bacana onde outras pessoas possam te ajudar também. Mas, a despeito da formação de um grupo grande ou não, a gente consegue seguir juntos aí. E alguns princípios norteadores, né, dessa mentoria. A gente já está acabando, tá, gente? Eu já vou falar para vocês como que vocês podem se candidatar, participar, preço e tudo mais. Primeiro, um princípio que eu até falei no e-mail que eu mandei, acho que ontem ou hoje, que é do low hanging fruits, né? São as frutas baixas aqui. Se a gente não tem esse compromisso de ter que aprender tudo para depois implementar tudo, eu já posso, nessas conversas, perceber alguns aspectos aí que a gente já pode ter ganhos muito rápidos. Essa analogia do low hanging fruits é isso. Quando eu vou pegar uma maçã, pouco importa se a maçã está no topo ou ela está aqui embaixo, ela é gostosa do mesmo jeito. Então, por que eu vou pegar uma escada, vou correr o risco de me machucar e vou pegar a maçã lá do alto se eu já tenho essas facinhas de pegar aqui? Então, às vezes eu posso perceber pequenos detalhes de implementação, pequenas práticas que já podem ajudar muito aí vocês no dia a dia. Uma outra heurística que a gente pode utilizar é o ponto máximo de dor. Então, uma forma de começar a implementação é o que é fácil e já vai trazer muito resultado. A outra é o que é mais importante. Pô, tem um monte de coisa para tratar aqui, mas a questão, para mim, da previsibilidade está pegando muito, ou de não ter nada definido, eu não consigo, eu tenho um monte de coisas amorfas, mas eu não tenho identificação do que é projeto, o que é serviço, como é que a gente consegue organizar a casa, minimamente fazer isso, pois isso é um ponto de dor, então vamos dar um foco nisso, né? E uma terceira heurística muito importante é a melhoria evolutiva, né? Esse pensamento que eu quero colocar na cabeça de vocês que vocês não precisam implementar todos os métodos juntos ao mesmo tempo. A gente vai melhorando um pouquinho de cada vez, e à medida que a gente melhora, a gente ganha, e tem muito essa coisa do capital social. Mexer nas práticas de uma organização é algo que sempre está sujeito a problema, né? A resistência. E à medida em que você tem os quick wins, que a gente chama, né? Aqueles
ganhos mais rápidos, a gente vai evoluindo e a gente vai ganhando o direito de implementar coisas maiores. Então, a gente pode, eventualmente, começar um pouquinho menor, mas muito rapidamente já evoluir para algo maior aí, né? Essa aqui é uma dor que eu sempre tive muito nas organizações que eu trabalhei como funcionário, e principalmente quando você começa com grandes projetos megalomaníacos, né? Um belo dia o presidente acorda, nós temos que implementar o Scrum, aí treina todo mundo, aí até o mês que vem já tem que ter não sei quantos projetos. Isso não costuma dar certo, costuma dar errado também, essa implementação Big Bang. Agora, a minha proposta aqui, eu sei que eu estou conversando com funcionários de empresas em que as coisas podem acontecer meio que de uma forma bottom-up, né? A gente vai escolher alguns pontos específicos ali, alguns projetos específicos, alguns serviços críticos e começar por eles, e isso pode ser um embrião de uma grande mudança que vai acontecer naturalmente. Talvez você possa ser esse agente de mudança que vai disparar isso dentro da sua organização e poder até implementar isso em outras organizações depois, tá? Vou falar agora dos preços. Tendo dúvidas, gente, vocês já podem colocar aí, porque eu já estou caminhando para o final da apresentação, tá? Preços, e aí a gente tem preços muito especiais para quem fizer o pagamento mais cedo, tá? Eu já tenho a projeção desse serviço de hoje até o ano que vem já, então eu sei até o preço que eu vou cobrar no ano que vem, que em 2024, quando eu abrir isso novamente, o preço dessa mentoria será R$10.000 por semestre. Mas por agora, os primeiros 5 mentorados a efetivarem o pagamento vão pagar R$4.000 à vista ou 3 de 1.500. Do sexto ao décimo, ao efetivar o pagamento, vai ser 6.000 à vista ou 3 de 2.300. E do 11º em diante, se tiver, eu não estou preocupado com quantidade aqui, eu estou preocupado com qualidade, então eu vou ser bem... a minha indicação para vocês é, você acha que dá, né, que isso se aplica à sua situação, mas está na dúvida, faça a aplicação. Eu vou ler a sua aplicação e se não for para você, eu vou te falar. Falei, cara, olha, numa boa... porque o que acontece? Vocês sabem que eu tenho um preparatório para o PMP. O meu custo, digamos assim, o meu esforço no PMP, ele será um esforço muito menor do que nesse esforço aqui. Nesse esforço aqui, eu vou ter que conversar com as pessoas, entender a realidade. Então, eu não quero aqui, gente, rabo de foguete para o meu lado. Eu não vou aceitar a cliente aqui se eu perceber que vocês não vão conseguir evoluir, porque isso vai se voltar contra mim depois, né? A gente quer ter uma coisa de qualidade, mas eu quero também premiar aqueles que vão aproveitar essa chance mais cedo. E aqui o seguinte, é claro que, como eu te disse, esse aqui é para um ciclo de 6 meses e, eventualmente, você pode gostar tanto que pode querer renovar depois em ciclos futuros. Aí é óbvio que no nosso país a gente tem inflação, à medida que esse preço aqui para anos posteriores, né, ele vai ter que sofrer algum tipo de correção pela inflação. Mas o que vai ser interessante aqui é o seguinte, se você pagou 4.000 agora, você vai pagar 4.000 sempre, só reajustado pela inflação. Se você pagou 6.000 agora, sempre assim, desde que você não pare de renovar. Se você pagou 6.000 agora, você vai continuar pagando 6.000. Se você pagou 8.000, você vai continuar pagando 8.000 se quiser renovar. Então, o benefício não só para esse primeiro ciclo, mas também para ciclos posteriores, se assim te interessar. Não é obrigatório, pode ser que um ciclo já seja o suficiente para você, né? E os preços são esses aí. O parcelamento, caso ele seja feito, tem que ser no cartão de crédito, tá? Numa única transação. Para quem que é isso, né? Só para voltar um pouquinho aqui e reforçar. Para gerente de projeto de qualquer área, desde que você tenha enxergado um potencial para aplicar isso que a gente falou aqui, nessa gestão ágil, essa gestão enxuta, Scrum Masters, Product Owners, Agile Coaches, gerentes funcionais de departamentos, profissionais de PMO, donos de pequenas e médias empresas, desde que tenha enxergado potencial para isso, ou qualquer pessoa que gerencie projetos ou serviços e queira se tornar um profissional diferenciado e valorizado no mercado e dentro da sua própria organização, tá? A inscrição, então, é por aplicação. Eu vou colocar para vocês aqui agora, e depois eu vou publicar nos diversos grupos, mas para quem já quiser clicar e já dar uma olhada, deixa eu só achar aqui onde que eu... Aqui. Vou colocar para vocês aí no chat, tá? O link para a aplicação. Eu vou até abrir ele aqui para vocês, para a gente... Eu já vou mostrar para vocês as perguntas que vocês vão ter que responder. É até interessante que eu já oriento para quem tiver interesse, né? Coloquei aí para vocês, se bem que não foi para todo mundo, não. Deixa eu colocar para todos. Agora sim. Beleza, tá aí o link aí para vocês.
Eu queria, quem tiver dúvida, tá? Eu vou até olhar aqui agora, porque a gente tem aquele esqueminha, deixa eu até ver como é que funciona isso, gente, aqui. Quem quiser, tiver dúvida, pode levantar a mão, eu acho que existe para vocês aí, né, um sinalzinho para vocês levantarem a mão, então pode escrever eu quero. Se você quiser falar a dúvida para mim via microfone, ou se você tiver alguma dúvida, você pode também colocar pelo chat, tá? Se você preferir colocar a dúvida aí pelo chat, pode colocar que eu respondo para vocês. E eu vou, enquanto isso acontece, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar com vocês agora a nossa tela, que é essa tela aí de preenchimento. Só um instantinho. Aqui está o editor. Deixa eu só habilitar aqui para vocês. Compartilhar a nova tela. Tá aí, ó. Então, ao clicar nesse link, vocês vão cair nessa tela aí. E aí existe uma breve explicação, né, disso que eu mostrei para vocês aqui. Vocês vão clicar ou em quero fazer a aplicação ou em responder. E aí vão, né, dizer se essa mentoria faz sentido para você ou não. Se for não, né, não faz nem sentido continuar. Mas vamos colocar o sim aqui, o nome completo, você vai colocar direitinho, eu estou colocando qualquer coisa só para poder avançar aqui. O seu telefone com DDD, você vai colocar bonitinho também, e um telefone que tem o WhatsApp, tá? Porque eu não vou ficar ligando para ninguém, porque isso é muito old school, né? Eu vou mandar um WhatsApp, caso a sua aplicação seja selecionada, para que a gente tenha uma primeira conversa que não é aquela conversa já valendo, tá? Daquelas reuniões, não. É uma conversa só para eu ter certeza de que realmente você quer participar e acertar os detalhes da sua inscrição e tudo mais. E para, de repente, até entender um pouquinho só da sua realidade, mas o objetivo é te dar a chance já de fazer a sua inscrição. Então, coloque com o WhatsApp aqui o telefone, o seu e-mail também. E aí, algumas perguntas que eu quero que vocês invista um pouco de tempo, porque é a partir daqui que eu vou conseguir saber se o programa realmente vai poder te ajudar ou não. Descreva de forma clara e detalhada o seu trabalho atual, o seu cargo, as suas responsabilidades, papéis e atividades desempenhadas. Esse é um ponto importante. Isso aqui é uma resposta longa, vocês podem escrever o tanto que for e quanto mais detalhe tiver, melhor para mim, fica mais fácil de identificar se a coisa é para vocês ou não. Aqui, se você já usou a gestão ágil, que você não é obrigatório, tá? É só para eu ter uma noção mesmo. Não tem que ter usado anteriormente, não. O seu link para o LinkedIn, por que você acredita que participar desse programa de mentoria vai te ajudar? E aí você vai colocar aqui, porque eu quero entender, né, o que você quer atingir com esse programa de mentoria. Esse é um grupo bem seleto e restrito. Escreva abaixo porque eu deveria escolher vocês dos endereçados. Por que essa pergunta é importante para mim? Porque eu quero que participe quem vai investir tempo nisso realmente, né? Que forme um grupo forte. Eu quero que esse seja um embrião de um grupo muito forte e talvez até perene, né? Que a gente possa estar discutindo a gestão de uma maneira bem aprofundada aqui. Aqui está a questão do investimento, né? Investimento e participação no programa de mentoria, no momento é para o primeiro lote, né? 4 mil à vista ou 3.500, se você tem condição de investir agora esse valor, você pode até conversar, se você não tiver o valor só você, eventualmente você pode conversar na sua organização, né? Desde que seja um processo rápido, você vai marcar e aqui tem o obrigado. Então, basicamente é isso, tá? Eu queria só mostrar para vocês aqui como é que funciona. A gente não teve ninguém aqui levantando a mão, tivemos só uma dúvida, que é a do Mário, né, que foi uma dúvida por escrito mesmo, que é a seguinte: para quem está entrando nessa área agora e não tem nenhum projeto, você oferecerá algum estudo de caso? Olha, você não ter participado de um projeto até não é um impeditivo, mas você não poder implementar na sua realidade tá? Então, o objetivo aqui, porque senão eu vou estar incorrendo na mesma coisa que eu critiquei, para até ser que depois eu consiga desenvolver alguma coisa, mas eu não vou, o objetivo aqui não ser um lugar em que a gente vai falar teoricamente sobre as coisas. A gente vai basear nos casos reais de vocês em mesmo da implementação de vocês. Então, se você não tem condição de implementar nada, se você não tem um projeto em que você possa trabalhar, se você não tem um serviço em que você possa trabalhar, por hora, esse programa aqui não é para você, tá? Pode ser que algum dia a gente encontre um formato também para esse público, mas hoje é um formato mais focado em implementação realmente, e aí não tem jeito, né? Para implementar, a gente precisa ter essa possibilidade. Bom,
Deixa eu só, o Cristiano levantou aqui a mão. Eu vou clicar aqui, Cristiano, vamos ver se vai dar certo. Coloquei aqui, permitir falar. Você só tem, eu não sei se eu tenho que habilitar, não, acho que está habilitado aqui o seu som já. Boa noite. Boa noite, Cristiano, tudo bom? Tudo jóia. Primeiramente, parabenizar aí pelo trabalho. Eu acho que essa forma aí de mentoria, a busca de implantar em algumas necessidades que várias empresas têm, né, nessa parte de agilidade e junto com a área de projeto. Hoje, eu estou numa área de TI que eu nunca tinha trabalhado, sempre atuei na área de engenharia, Uhum, e vi como a agilidade funciona. Eu não uhum, esperava que ela funcionava tão bem assim. E sim, busquei, chamou muita atenção essa forma aí de ter uma mentoria, né? Ter todo o acompanhamento, de colocar isso em prática, uhum. e desenvolver durante um projeto aí de 6 meses. Então, eu queria mais era mostrar e parabenizar o trabalho e empenho aí seu, e sei do seu histórico, já acompanha há alguns anos, então, parabéns aí, André. Não, legal. Então, Cristiano, só para eu entender, você está numa área de TI, mas não era uma área que você tinha trabalhado previamente, é isso? Não, sempre trabalhei na área industrial, né, seguindo todas as Sim, boas práticas, metodologia aí com Vale, né, a área mais de mineração, siderurgia. sim. Sabemos que a Vale tem os seus procedimentos, né, suas Aham, PRS, que é chamado lá, então sim, tudo implantado com o PMBOK, todo aqueles métodos. E fui para a área de TI na área do órgão público ainda, sim, e chamou muita atenção. Eu só fui por causa que o diretor, ele também, né, ele desempenhou um papel fantástico na área de agilidade lá, ainda mais se pensar em órgão público, né, a sim, dificuldade de trabalhar, de implantar a sim, metodologia ágil, e o conhecimento de TI, né, que me chamou muita atenção, que eu não tenho nada, né, muito é mais engenharia, mais projeto, execução na prática. sim. E isso de mentoria, eu já tinha até, eu tenho em busca, né? Eu acho que isso aí para o mercado em si, eu acho que é fundamental esse apoio Uhum, de construir isso e nascer um bom projeto, uma boa execução, uma boa forma de trabalhar com praticidade e sem, não é de... Você deu um exemplo aí, né, da árvore, que eu achei legal. Não, uhum. não é de querer buscar a maçã lá em cima para você não cair, é você buscar mais próximo. Então, no mais é isso mesmo, André. Beleza, cara. Não, O legal, foco aí. obrigado aí pela participação e esse perfil, né, o seu perfil também é um perfil que eu acho bem adequado, assim, uma pessoa que está, né, que tá, de certa forma, posso até dizer que se encantou, né, com a questão da agilidade, mas vem de uma outra realidade e quer se aprofundar, sem dúvida é um perfil interessante, então aplica lá, e aí a gente vai avaliar com cuidado aqui, pode deixar que mais importante, eu acho, do que a questão porque aqui não é uma questão de aceitar e rejeitar, não é uma questão de exclusão, é mais de ter certeza, dar a segurança para quem está entrando, né, de que você está entrando no lugar certo e que vai ser útil para você. Então, na dúvida, né, preenche lá e de repente a gente volta a se falar aí. Obrigado pela participação. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bom, não tivemos mais mãos levantadas aqui. Vou dar só mais um tempinho, mas se não tiver também não tem problema. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, aqui é mais fácil a gente responder, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, nessa página, nesse link que eu coloquei para vocês aí, ele tem também o meu WhatsApp, né? Então, vocês podem eventualmente enviar alguma dúvida sobre a mentoria pelo WhatsApp. É aquilo, na dúvida, vocês podem, né, responder a aplicação e aí, na conversa que a gente vai ter, vocês podem esclarecer alguma outra dúvida, né? Então, existem esses outros canais aí. A ideia era realmente fazer essa apresentação inicial. E é isso, agradeço então a participação de vocês aí, né? Tivemos um pico aqui de mais de 50 pessoas, alguns já deixaram a apresentação. Queria agradecer aí ao Antônio Salgado, né, que está dando os parabéns, obrigado também ao Vic Logan.
E quero convidar. Se ficou uma pontinha de dúvida aí do tipo aplica, não aplica, aplica. E aí a gente avalia junto se é o melhor para você. Só para vocês terem uma ideia, quando, nesse período, né, no último ano aí, quando eu estava fazendo essas mentorias individuais, aconteceu um caso de uma pessoa que aplicou para mentoria individual e eu falei, igual eu falei aqui, né, no caso do Mário aqui, eu falei, não é para você. Você não vai obter o benefício que a gente espera aqui. Então, eu queria dar essa segurança aí para vocês e como eu estou falando para muita gente que já me conhece aqui, eu sei que vocês têm essa segurança da seriedade de que a gente leva aqui realmente as coisas a sério, né? O investimento dos alunos, não só de dinheiro, mas também de tempo, para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Eu não sei, o Cristiano, eu não sei se você levantou a mão de novo, coloca no chat, por favor, Cristiano, se foi por acidente ou se você quer falar novamente aqui. É só porque eu fiquei na dúvida. O Cristiano Nunes, porque eu tinha abaixado aqui. Ah, não, foi só um acidente mesmo. Não, maravilha. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de todos. O Antônio está perguntando se a gravação vai ficar disponível. Provavelmente eu vou subir esse vídeo aqui no YouTube e vou deixar ele disponível nos próximos dias para quem de repente não conseguiu assistir tudo, poder assistir, poder tomar a sua decisão. E depois a gente tira do ar, né? Porque é um vídeo meio datado, né? Mais para esse início, né? Desse processo aqui de mentoria, mas nos próximos dias porque ele não está no YouTube ainda, né? Ele está só no Zoom aqui, então eu vou pegar a gravação e devo subir aí no YouTube para quem quiser assistir de forma mais calma aí também. E de repente alguém que chegou só na metade aqui também pode assistir a gravação completa, tá bom? Espera aí, deixa eu só ver aqui. Então é isso, gente. Obrigado aí, boa noite e até a próxima. Um abração para vocês. Tchau, tchau.